Vamos continuar falando hoje sobre redenção, reconciliação, restauração, porque é isso que Jesus veio fazer conosco. Pai amado, mais uma vez, fala com teu Espírito poderoso no coração de cada um que está ouvindo esta mensagem, esteja presente aqui ou não. Eu quero dizer a você que está assistindo digitalmente, que mesmo gravado ou agora presencial, que enquanto eu estava aqui adorando o Senhor, foi claro dizer para mim, tem algumas pessoas que elas estão longe, mas elas vão precisar ouvir esta palavra, e eu vou fazer da mesma maneira que eu faria se ela estivesse aqui, não importa. E até mandei esse link para algumas pessoas que ele pediu, porque eu creio que a palavra de Deus é o que ela diz que ela é. Ela corre velozmente, ela penetra no mais íntimo do coração e ela traz libertação e alegria. Nós temos aqui, deixa eu ligar primeiro, que esse modelo tem que ligar. Tem 2 livros que eu tenho recomendado, algumas coisas que eu compartilhei estão nesses livros, tá? Mas se você não ler um outro livro, você não entende direito, chama-se a Bíblia, tá? Esse você não pode deixar de ler. Esses livros eu recomendo porque o que essa pesquisadora, aqui a Brené Brown, ela achava que isso ia acontecer comigo. Ela descobriu coisas sobre a vergonha, a natureza humana, a conexão das pessoas, muito importantes, que tem tudo a ver com o que a Bíblia diz. E também a Christine Caine também faz referência a ela, e ela tem uma experiência. Esse livro ela conta como que ela foi libertada de uma vida totalmente destruída, né? Onde ela mesma diz que ela sofreu abuso desde pequena, se escondeu, e somente aos 30 anos de idade ela foi descobrir que ela e o irmão eram adotivos, dada a operação da vergonha tão forte que tinha na família dela, de descendentes gregos que moravam na Austrália, que eram imigrantes. Então são histórias reais, de pessoas reais. E a outra pesquisadora tem história de 300 mulheres que entrevistou, e várias delas permitiram que ela publicasse suas histórias para a gente conhecer como é que essas mulheres venceram aquilo que estava impedindo elas de ter a vida plena que Jesus lhes deu. Falamos semana passada que coragem é falar o que está no coração, e o desafio é, nós temos falado com o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, sobretudo o nosso coração. Você sabe que eles são 3 pessoas, um só Deus. Você fala com um, todos ouvem, mas quando você fala com o Pai, Ele é o Pai. Quando você fala com Jesus, o irmão, o Senhor, é diferente. Quando você fala com o Espírito Santo, é diferente. E a gente pode aprender a falar com os 3. E o bom é que você não precisa repetir para o outro, né? Porque você falou com um, falou com todos. Mas quando eu não sei o que fazer, eu digo: Espírito Santo, me ajude. Uma situação impossível, eu falo: Pai, me dá direção. Como é que eu vou fazer? Quando eu passo uma pressão tão forte, eu falo: Jesus, me mostra como vencer, porque Ele foi tentado em tudo. Amém, irmãos? E você pode orar isso aí na hora do almoço, comendo, chorando, no banheiro. Não tem um ritual específico. A religião ensinou: você precisa orar 1 hora, você precisa ficar de joelhos. Se não for de manhã não serve. E para orar você precisa ter tudo em ordem na sua vida. E se você tem que orar na ordem certa, você não pode orar por você primeiro, você tem que ser por último. Eu vou dizer, esse é muito de papagaiada religiosa. Como é que você vai orar por uma coisa pelos outros primeiro, se você está morrendo de ansiedade? Eu não consigo, eu oro primeiro por isso. Amém, irmãos? Paramos de ser hipócritas. Ou então quando você tem que orar pela mesma coisa, não, você já orou, agora Deus vai responder. Jesus falou para a gente bater, porque enquanto nos incomoda, a gente ora. Amém, irmãos? Deixar de ser besta, de acreditar em mentira. Porque a religião tem tanta mentira quanto o inimigo. Aliás, deixa eu dizer, se é mentira, é do inimigo. Não importa quão travestido de Bíblia esteja. Então vamos fazer da oração algo simples. Ela tem que ter uma prioridade. O que significa que tem que ser logo que você acorda. Embora de manhã é melhor que você está com a mente mais limpa. Mas eu vou dizer, se você não conseguiu de manhã, como eu fiquei condenado porque eu não orava de manhã. Porque Deus falou para mim: então não estou ouvindo os seus pensamentos? Sério mesmo? Eu estava no ônibus, eu falei: rapaz, vou orar no ônibus de pé, segurando naquele metrô cheio, aquele cheiro de marmita com ovo, aquele negócio todo. Eu orava lá de pé. Eu orava no carro dirigindo naquele trânsito, que dava cãibra de tanto pisar na embreagem. Primeira, segunda. É verdade ou não é? Porque Ele está sempre ouvindo. Amém, irmãos?
Então, seguindo, ou tentando começar, a gente fala o que está no coração e nós deixamos um desafio. Como é que está a abertura de coração na família, né? Às vezes na família a gente começa a esconder com os amigos. Por incrível que pareça, a gente às vezes vive na igreja e tem medo de falar com as pessoas da igreja. Por quê? A gente quer ocultar, a gente não quer assumir que tem um problema. O que vão pensar de mim? Não é verdade? Bom, hoje a gente vai falar sobre isto. Eu conheço que preciso mudar. O que devo fazer? Eu reconheço que preciso mudar. O que devo fazer? Tudo começa quando você diz: Senhor, eu reconheço que algo precisa mudar na minha vida. Você pode ter sofrido um monte de danos de terceiro, você pode ter sofrido situações difíceis, está tudo bem, mas assim, Senhor, algo tem que mudar na minha vida. Tem coisas sim que eu tenho que fazer, mas tem outras coisas que somente Deus vai fazer. Mas você sabia que Ele não faz se você não falar: Senhor, pode fazer? Você sabia? Posso dar vários exemplos. Chega 2 cegos atrás de Jesus correndo, e eles chegam na esbaforido, Jesus pergunta: pois não, o que vocês querem? Hein, Rony? Quando era mais novo eu falava assim: o que Jesus pergunta para cego? O que ele quer fazer? O que eles querem? Eu nunca entendi direito. É porque aquilo que você não confessa não pode ser curado. Eu sou cego. Você reconhece que é cego? Sim. Agora que você confessou que você precisa, então eu tenho. Veja. Enquanto você não confessa a sua necessidade, enquanto você não confessa que precisa, você não pode receber a bênção. Está precisando de alguma coisa? Não. Vem alguém que está lá com um cheque de 10 mil reais para entregar para você. Aí ele pergunta para você: está tudo bem? Ah, que você está? Não, tudo bem. Está precisando de alguma coisa? Está precisando de alguma coisa, Daniela? Precisando de alguma coisa? Está tudo certo? Não? Não, está tudo bem. E as finanças? Não, está tudo de ordem, maravilhoso, tudo. Não, deve ser para outra pessoa. Aí eu vou embora com o cheque de 10 mil reais. Imagina fazer isso com Deus. Bom, para começar hoje, para a gente entender a mensagem de hoje, eu quero perguntar: você já pegou o avião errado, o voo errado? Alguém já conseguiu pegar um voo errado aqui? Não? Alguém já pegou? Nunca pegou? Eu tenho uns amigos que já pegaram o avião errado. Entendeu? Já pegou? Talvez você não ande muito de avião, mas eu já vi gente descendo o voo errado. Você conhece alguém que pegou o voo errado? O Rúlio pegou o voo errado? Eu imagino, você viaja muito a trabalho. Então, e aí, eu lembro uma vez que eu estava indo para Santarém, e antes de chegar em Santarém, eles pousam num lugar, que é no meio da floresta, não sei o que é. E o pessoal desceu e tudo, né? Eu sabia que me avisaram. Rapaz, era indo para a conferência, lá da Igreja da Paz, do Ibiabe. E desceram umas mulheres lá, e mais uns caras. E o avião foi embora. Eles acharam que era Santarém. Mas não perguntaram para ninguém. E para chegar depois? Só no dia seguinte, quando passava outro avião. Mas, imagina que você está no avião, ops. Se fosse um ônibus, o que você fazia, um ônibus urbano? Você puxava a cordinha, certo ou não? Descia e pegava. Mas quando você pega um avião, filho, não dá para puxar a cordinha, você está entendendo? E você não pode falar: moço, faz a volta. Você não está de Uber, entendeu? Não, esqueci o celular. Agora, você já pegou um trem errado? Olha esse cara aqui, está olhando? Não está com uma cara do tipo: ops, eu acho... Você já pegou um trem, um ônibus errado para um lugar? Quem já pegou trem? Já pegou trem errado? Trem de metrô, trem já pegou. Mas trem de metrô até que é legal, você pode descer, não é? Mas às vezes nem tanto, né? Agora imagina se você pega um trem expresso, sabe? Aqueles que entram, daqui a 1 hora que ele vai parar. Você tem que esperar, não é? Você tem que esperar. Olha, esse aqui é o mapa de trens da cidade de São Paulo. É bastante complicado, não é verdade? Não. Trens e metrô, integração. Se você não souber para onde vai, é fácil pegar o trem errado.
Se você nunca andou numa cidade dessa, né? Esse outro aí é de Nova York, olha o tamanho, é pior ainda. Eu lembro uma vez que eu estava a trabalho numa cidade, nem lembro qual que era nos Estados Unidos, foi a trabalho. Eu entrei, porque aqui o metrô tinha a linha norte e sul e estavam fazendo a leste-oeste, certo? Não. Então você tinha aquela reta. Aí eu cheguei lá, olhei o mapa, vi os trens para cá, para cá, para cá. Falei, filho, eu nunca que eu vou acertar. E você vai no lado da plataforma, vai do outro, e estava eu estava com alguém, não sei se era o meu chefe, eu não lembro agora quem era. Acho que a gente perdeu 2 vezes. Você tem que perguntar para as pessoas. Aí você tem medo, você tem vergonha de falar o seu inglês macarrônico, tupiniquim brasileiro? Na verdade, não. Mas tem uma boa notícia. Americano, sabe quantas línguas ele fala? 1. E nós arranha português, portunhol, inglês, né? Então, italiano, a gente pensa que é igual ao espanhol, mas tudo bem. Os trens vão e vêm o tempo todo na plataforma da nossa mente. Eu queria que você pensasse agora que trens são pensamentos. Estava lendo esse livro da Christine Kane, ela contou que um dia ela estava atrasada para uma prova na faculdade, entrou lá na Austrália, pegou um trem e foi. Quando ela se deu conta, em vez do trem ir para o centro de Sydney, estava indo para as montanhas. Só que era um trem expresso, sabe aquele do tipo? Depois que ele sai, ele não tem onde parar. E ela chegou lá, saiu tudo inconformada, e o cara da plataforma falou, oi moça. E ela assim do tipo, como vim parar aqui? Ele falou, você pegou o trem errado, né? Imagina que agora trens são pensamentos. Só que os nossos pensamentos não é esse trem Maria Fumaça que você pega quando faz viagem de turismo, sabe? Aquele fica, faz uma barulheira e faz, depois, trem-bala vai a 400, 350, 400 km por hora. Entrou, quando fechou as portas, você vai chegar lá. Não dá para sair. Nossos pensamentos são trens. Imagina que os pensamentos são trens. E tem milhares de pensamentos. Viu aquela linha de metrô, aquelas linhas lá que eu mostrei? Imagina que aquilo na nossa mente é muito pior. E você tem esse monte de trens, tudo trem-bala. Porque o pensamento nosso é rápido, né? Você já reparou? Você está pensando numa coisa, de repente vem uma outra coisa, e de repente... E sabe o que acontece? A gente não costuma pensar muito nos pensamentos. A gente não reflete no que pensa. Pinta um pensamento, a gente entra nele. E tem pessoas que ficam confusas porque elas não refletem sobre os pensamentos. Cada coisa que falam, ela acredita e começa a pensar. E começa a pensar. Tem muitos jovens vivendo por esse tipo de pensamento. Então eles acham que o que eles sentem e o que eles pensam é verdade. Mas eles não param para pensar no que estão pensando. Então, os trens vão e vêm o tempo todo na plataforma da nossa mente, certo? Agora mesmo pode entrar um pensamento na sua mente. Fala a verdade, quando você está meio quieto e aparece um pensamento, ele é um pensamento bom, legal, que traz alegria, ou às vezes costuma ser um pensamento tranqueira, velho, do tipo, se tivesse feito outra coisa com a sua vida, se você fosse um pouco melhor, se você tivesse percebido antes, puxa, aquilo que você fez até hoje, hein? Não é isso não? Esses trens param ou não param no pensamento? Você está lá na fila do caixa eletrônico esperando para sacar o dinheiro, e encosta. Estão entendendo, gente? Você sempre pega esse trem na plataforma 7. Mas hoje para um outro trem na plataforma 7, você não olhou o destino, você só entrou. Às vezes a gente começa a entrar em todo o trem que para na nossa mente. Eu tinha esse problema especialmente à noite. Eu deitava, não conseguia dormir e a mente começava. E trazia pensamentos antigos. Pensamentos de coisas antigas. Agora deixa eu contar para você uma verdade poderosa. Se você pegar o trem errado, você vai parar num lugar para onde não queria ir. Profundo, né? Não é profundo? É lógico que eu vou parar para onde não queria ir. Por que você não viu para onde o trem estava indo? Pintam os trens de pensamento na nossa mente, que a gente já sabe o destino. Sabe ou não sabe? Pinta um trem lá do passado.
De um dia que você estava de férias, com os amigos na praia. Aí você embarca nesse trem. Mas lá aconteceu uma coisa muito triste na sua vida que você não quer ficar lembrando. Mas o inimigo vai te levar para lá. Nossos pensamentos são como trens, eles sempre vão nos levar a algum lugar. Com o tempo já sabemos onde o trem vai parar. Verdade ou não? Então por que entramos nele todas as vezes que ele aparece? Nessa pandemia a gente começou a entrar mais em trens, que a gente não entrava. Porque a gente fica mantendo a mente ocupada. Eu, por exemplo, comecei a ter tanto medo desses trens, que eu comecei a ficar fazendo coisas de noite, jogando joguinho, lendo, porque se eu parasse, ficasse quieto, os trens começavam a encostar. Eu começava a entrar neles. Vocês estão entendendo aí, gente? Por quê? Qual a origem dos trens, dos pensamentos que eu pego? Imagina que o pensamento é um trem. Se você entra nesse pensamento, ele vai te levar. No fim, você vai passar para alguns lugares. Você vai reviver coisas que não precisava. Ou você começa a imaginar coisas ruins. Esses trens também têm uma capacidade. Eles passam para o seu passado, depois eles vão para um futuro imaginário, onde tudo é pior. Já pegou esse trem? Eu peguei tanto esse trem do futuro. E a gente começa a ficar nervoso, começa a ficar triste. Estão acompanhando aí? Quantos já pegaram trens para o futuro ruim? Além de mim aqui, pegou várias vezes. Sabe o que acontece? A gente começa a ficar irritado, triste. Aí a mulher pergunta, o que você tem? Eu não tenho nada. Agora tem. Então, qual a origem dos trens, dos pensamentos? Tem 4 origens. Um pensamento pode se originar em Deus, certo? O pensamento pode se originar do inimigo, porque você é um ser espiritual, você também ouve. Você ouve muito espiritual. O inimigo pode soprar coisas na sua mente. Só que se você tem o Espírito de Deus, você discerne. O que você pode discernir. Mas a gente pode ter nascido de novo, crer em Jesus, mas nunca checou os pensamentos. Os pensamentos podem ser de mim mesmo, eu mesmo. Eu descobri que eu tinha uma tendência a gerar pensamentos só ruins. Por causa do quê? Da minha ideia de que as coisas nunca vão dar certo para mim. Dá certo só para os outros, mas para mim não dá. Eu fui escravo disso por muitos anos. Porque eu vi todas as coisas erradas para meu pai, eu vi todas as coisas erradas na minha família, eu vi sempre prosperar e cair, prosperar e cair. Até que um dia, no encontro de vida vitoriosa, Deus falou, isso é uma mentira. Seu pai pode ter caído, mas eu agora te guio com os meus olhos. Foi um dia de libertação para mim. E o pior é que eu que estava conduzindo o grupo. Eu que tinha ministrado o assunto aí, quando vai falar, eu que tinha que falar. Mas eu sou o grande pastor, eu sou o cara que está ministrando, mas chegou na minha vez, comecei a chorar e falou, eu tenho um problema. Porque aquilo que você não fala não pode ser curado. Que bom que eu tinha amigos ali, orando por mim. Então, às vezes, a gente também tem pensamentos de outras pessoas, falam coisas de nós, ou achamos que as pessoas pensam isso. Olha, eu já fiquei tão triste para baixo, por coisas que as pessoas pensavam de mim, e metade delas eu descobri que elas não pensavam isto. Alguém falou que elas pensavam, era tudo mentira. O diabo falou que elas pensavam assim. Eu já cansei de ouvir, puxa César, você parece um cara tão bravo assim, mas você é uma pessoa diferente quando conhece, né? Eu falei, a gente só conhece uma pessoa quando conhece, mas eu entendo. Eu entendo, porque é um cara distraído, que esquece de cumprimentar as pessoas, não é verdade? Que é tão focado, que eu era tão focado no desempenho, em fazer as coisas, que eu achava que ninguém se importava comigo mesmo, então eu nem cumprimentava as pessoas. Um dia o Carlos Alberto me pegou no pátio e falou, ei, onde você está indo? Vou fazer coisa. Ele falou, por que você não cumprimenta as pessoas? Você me cumprimenta. Não, você está conversando que te atrapalhar. Ele falou, você nunca me atrapalha. Tem um monte de gente que me atrapalha. Eles me pegam antes do culto, quer contar todos os problemas, antes de eu pregar a mensagem. Eles querem que eu resolva os problemas deles. Aí eles me atrapalham. Mas você não. Você está sempre comigo. Eu gosto de dar um abraço. Você nunca me atrapalha. Até hoje eu pratico isso com os meus filhos, netos. Eu paro e falo, você não me atrapalha. Quando alguém fala que me atrapalha, eu falo, você não me atrapalha.
porque eu te amo. Aí então eu descobri que eu dava a seguinte mensagem para as pessoas: não me importune, que você me atrapalha, eu estou muito ocupado. E para mudar, eu tinha que fazer um teste, preciso começar a treinar, certo ou não? Como eu trabalhava numa escola que tinha a maioria da mulher, era fácil, né? Falei, mano, eu devo ser o cara mais chato aqui, porque mulher já é sensível. E eu não tenho noção das coisas. Ainda bem que tinha umas mulheres que tinham misericórdia de mim, conhecia minha esposa. Aí eu falei para elas, olha, quando eu passar batido, vocês precisam me falar, tá? Eu falei, por quê? Porque eu não percebo, não. Aí eu lembro que as diretoras começaram a rir e falaram, é mesmo, ele não percebe, né? Você não percebe. Eu falei, tem a mínima ideia. Quando eu fui vulnerável e falei que eu não conseguia, elas falaram, a gente entende agora. Aí começaram a me ajudar. Mas se eu falasse que eu não tinha um problema? Mas alguém me falou, meu pastor pegou e falou, você tem um problema, né? E fiquei meio simples, eu pensei, não, eu tenho. Eu tenho porque nunca ninguém me disse como faz. Nunca aprendi na minha família isso. Não porque eles eram maus, mas é porque, não é? As famílias têm limitações. Bom, se eu estiver muito tenso, preocupado, eu continuo distraído, vou passar por você na rua, não vou te reconhecer. Então as pessoas que me conhecem precisam me perdoar. Não é assim com a vida da gente. Nós sempre temos que perdoar as pessoas que mais nos conhecem. Nós temos que perdoar o marido, perdoar a mulher, tem que perdoar os filhos, eles têm que perdoar a gente. Então, pensamento sobre eu mesmo. Pensamento sobre Deus, sobre meus pais, meu marido, minha esposa, meus filhos, meus amigos. Pensamento sobre a igreja, a escola, a faculdade, meu trabalho, meu ministério, meu namoro, meu futuro. A gente pensa nisso o tempo todo. Você está pensando o tempo todo. Pensamentos afetam os relacionamentos. Os pensamentos podem destruir um relacionamento só por pensar ou sentir errado sobre ele. A gente acha ou sente que uma pessoa não gosta de nós, aí nós começamos a não gostar dela. E na verdade a gente nem sabe. Vem alguém e diz, olha, disseram que você foi muito duro naquela mensagem. Ora, disseram que você não deu importância para aquela pessoa. Aí você começa a achar, você se sente mal. Mas pode não ser verdade, né? Então, não permita que a vergonha determine o que você deve pensar. A culpa diz assim, eu fiz algo ruim, eu posso me arrepender, eu posso mudar, eu posso me retratar, posso restituir, posso pedir perdão. É Deus perguntando, quem te disse que você estava nu? Você comeu da árvore que eu falei para você não comer? O que o homem tinha que dizer? Verdade, Deus, me perdoe. Eu comi daquela árvore que o Senhor falou que eu não devia comer. Me dá uma nova chance. Mas o que ele fala? Porque agora eles sentem vergonha. O que ele fala? Foi a mulher que o Senhor me deu. Eu não pedi aquela mulher. Você me fez dormir e tirou. Tudo bem que ela é bonita, linda, maravilhosa. Mas foi a mulher que o Senhor me deu. Já passa a culpa para o outro. Acontece isso na família. Acontece isso nas empresas. Acontece isso o tempo todo. E a mulher fala... Deus fala, e você? Ela poderia dizer, realmente eu comi, sabe? A serpente ofereceu e eu comi. Não, ela falou, não, eu fui enganada, foi a serpente. Porque a vergonha quer esconder. Então a culpa no sentido é bom, quando você reconhece que precisa, onde começa a libertação. Mas a vergonha diz, eu sou ruim, eu não tenho jeito. Eu não consigo ser diferente, eu não consigo mudar, não vou nem pedir perdão porque eu vou acabar fazendo de novo. Então você desiste. Percebe a diferença? E sabe o que acontece nessa situação de vergonha? Uma coisa que eu li nesses livros e achei interessante. Nós sentimos vergonha pelas coisas que fizemos de errado, né? Mas presta atenção nisso, olha que coisa. Nós sentimos vergonha pela maneira como somos tratados pelos outros. Às vezes você é a vítima. Uma criança, ela é vítima. Ela é vítima de abuso, ela é vítima de maus tratos. O que ela faz? Ela sente vergonha porque diz, eu devo merecer isso.
Eu de alguma maneira mereci isso. Então, ela fica muda e não fala. É o que acontece com o bullying nas escolas. Você é gorda, você não presta para nada. Você... E aí, devo ser burra mesmo. Devo ser burro mesmo. Aí aceita aquilo. E não fala para os pais, não fala para ninguém. A vergonha, a gente sente vergonha de testemunhar violência, abuso, destruição na família. A Cristina, quem conta um caso de uma conselheira que estava ajudando uma menina. Essa menina foi retirada dos seus pais por causa que eles eram violentos, usavam drogas, destruíam a casa, bebiam. E ela ficou meses para confiar. Um dia ela falou, acho que hoje eu vou contar aquela briga. Quando ela começou a contar, ela não conseguia. Ela se escondeu atrás da cadeira e falava pedaços. Dava pistas para a conselheira. Por quê? Ela não fez nada. A menina não destruiu a casa, a menina não fez nada. Ela viu os pais fazerem, mas a vergonha era muito grande. Vocês entendem? Nós podemos ter experimentado coisas na vida que não sabemos como nos marcou. Então acontece quando a gente faz, mas também quando a nossa família faz. E esses trens continuam parando na plataforma da nossa mente. Você está entendendo, gente? Esses pensamentos, esses trens param e a gente continua entrando neles. A gente continua entrando neles. Você vai mesmo pegar esse trem? Você já não sabe onde vai parar? Eu peguei um trem muitas vezes, sabendo onde ele ia parar. Eu peguei um trem da ofensa por muitos meses. Eu falava para Deus, mas eu perdoei. Mas eu entrava nesse trem, revivia a experiência. Quando eu revivia, eu falava, olha como aquela pessoa fez, olha o que aconteceu comigo. Voltava tudo de novo, você entende? Tinha que perdoar tudo de novo. E tem uma hora que você para de querer perdoar, porque você acha não, que isso é normal, mas não é. E aí você começa a ficar violento, você começa a brigar na sua família, você começa a ficar depressivo. Bom, agora veja, eu não tive controle da situação, algo que aconteceu comigo. Só que eu continuava pegando o trem. Porque o diabo parava com ele e falava, vamos dar uma voltinha? Depois ele ia para lá. E depois que eu pegava esse trem, eu pegava um outro trem, que eu mesmo criava. Onde eu queria vingança, onde eu queria ver as coisas. Agora eu quero que as coisas aconteçam. Não, eu mereço uma compensação. E eu pegava esse trem. 2 horas sem dormir. Alô? Por que a gente pega esses trens? Se a gente já sabe onde vai. Está escrito, crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos. Olha que tremendo, eu vou explicar por que a gente pega os trens e o que acontece quando a gente pega. A Bíblia diz que quando a gente crê numa coisa, olha aqui para mim, a gente fala sobre ela. Bom, isso tem lado bom, tem ou não tem? Eu creio em Jesus, eu creio na cura, eu falo. Mas e quando eu creio numa mentira do inimigo e falo também? Eu repito para mim mesmo aquilo que o inimigo está dizendo. Ou repito para mim mesmo um pensamento que eu criei. Irmãos, vocês estão acompanhando? Estão aí? Gente, isso é muito sério. Eu estou falando sobre quanto isso nos impede de a gente desenvolver relacionamentos saudáveis. E sem relacionamento saudável, a gente não é saudável. A gente só é saudável com relacionamento saudável. Com Deus, conosco mesmo, as 5 prioridades na família, com os filhos, no trabalho, no ministério. Se a gente não cuidar disto. Então, olha, como é que nós queremos errado? Nós pensamos errado. Nós pegamos o trem do pensamento do inimigo. Nós pegamos o trem do pensamento do inimigo. Ele aparece lá e a gente entra. E é um trem bala, certo ou não? Na verdade, o pensamento é mais que da luz. Ele logo chega lá. E aí, nós sentimos errado. Deixa eu dizer para você. Não são os sentimentos que controlam a mente, é os pensamentos. Os pensamentos que controlam os sentimentos, certo ou não? Se você pensa muito numa situação de injustiça, você não sente raiva, indignação? Sente ou não sente? Eu sinto. Eu li uma notícia essa semana aí, de mãe que matou o filho, mas eu fiquei indignado, eu parei e fui orar, Senhor, como é que pode tanta maldade? Como é que pode? Volta, Jesus. Você sente indignação, mas porque você começa a pensar sobre aquilo. Mas hoje na nossa sociedade tem jovens que acham assim, bom, eu sinto, logo é a verdade.
Não, você está sentindo porque você permitiu pensar. Você entrou num trem de um pensamento e ele te levou, e você começa a sentir. Você começou a considerar que aquilo é verdade. Você começou a pensar sobre aquilo. Aí nós sentimos errado, revivemos experiências negativas de humilhação, de ofensa, de vergonha, medo, insegurança, dor. Você revive. Ó, é lógico que você vai sentir. Se a gente assiste um filme e a gente sente, às vezes chora no final. Eu estava assistindo uma série e eu falei, não, vou parar. É só vingança, eu estava com raiva. Eu não vi a hora que o cara queria matar o outro. Eu falei, pera, isso aí está errado. Pera aí, desculpa. Se fosse Jesus, ele ia perdoar o cara. É verdade, não é? Os caras pintam o cara bem feio, para que quando eles matam ele no filme, você fala, bem feito. Funciona assim. Eu penso, aí eu sinto, aí eu falo. Eu penso, eu sinto e eu falo. Aí quando eu falo, eu estou crendo. Pensar, sentir, falar é crer. E a gente faz isso com as mentiras do inimigo. Crie, por isso eu falei. Não sei se vai dar certo. Nunca deu? Não sei se tem chance. Deus é poderoso, mas eu não sei. Aí vem essa pergunta, o que eu penso sobre eu mesmo, sobre o meu cônjuge, sobre meus filhos, meu trabalho, meu ministério. Lembra as 5 prioridades? Não é à toa, elas são a nossa vida. Está tudo aí, basicamente. O que eu penso sobre eu mesmo, relacionamento com Deus, sobre meus relacionamentos na família, meus filhos, e o futuro está tudo aí, porque o futuro está aí, né, gente? É isso, não é? O futuro está aí. Carreira, trabalho, né? Você pode pôr a escola dentro de trabalho, você sabe, a gente sempre fala disso. Mas será que tudo isso que eu falo é o mesmo que Deus pensa sobre eu mesmo? O que você pensa sobre você mesmo é o mesmo que Deus pensa sobre você? O que você pensa e sente sobre o seu cônjuge, será que é o mesmo que Deus pensa? O que você pensa sobre seus filhos, o que você acha que os seus filhos pensam de você, é o que Deus pensa? O que você pensa no seu trabalho é o que Deus pensa? O que você pensa do seu ministério é o que Deus pensa? Eu queria propor que a gente fizesse essa pergunta mais vezes. A gente vai começar a perceber o quão distante os pensamentos de Deus estão dos nossos, ou melhor, os nossos estão dele. E Jesus disse aqui, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade os libertará. Esse versículo de verdade libertará é estado fora de contexto. É a palavra de Deus que é a verdade. E quando a gente permanece na palavra de Deus que é a verdade, não dos nossos pensamentos e achismos, então nós somos libertos. Se tem uma área que você não foi liberto ainda, pode ter certeza, você não está pensando o que a Bíblia pensa sobre você nesta área. Isso é de fato. É simples assim. Mas a gente diz que não temos um problema. Está tudo bem. Aquilo que não é confessado não pode ser curado. Vai no médico com um problema e fala para ele, vamos supor que está com uma dor na perna direita. Aí você fala que a dor está na perna esquerda. Faz todos os exames e não dá nada. Por quê? Você mentiu. Você já sabe ou acha que sabe e o que o inimigo pensa de você? O que seus pais pensam de você, o que seu marido ou sua mulher pensa de você, o que os seus filhos pensam de você, o que seus amigos pensam de você, o que os familiares pensam de você. A gente acha que a gente sabe tudo. E às vezes nós estamos redondamente enganados. Porque a gente não acessa a mente de Deus, a nossa ou a do inimigo. Mas e o que Deus, o seu pai, pensa de você? Outro dia eu estava tão irritado com uma pessoa.
Eu falei, qual o problema de eu perdoar e voltar? Ele falou, é porque você pensa nele de maneira errada. Eu falei, Senhor, como é que eu devo pensar sobre ele? Gente, eu tive uma experiência tão poderosa com Deus, quando Ele me mostrou como Ele via aquela pessoa, que eu me ajoelhei na sala, imediatamente abaixei e comecei a dizer, me perdoa, por não ver como o Senhor vê. E adivinha? Acabaram-se os meus problemas com aquela pessoa, porque agora eu via ela com compaixão, com misericórdia. E eu comecei a pensar assim, eu não sei se no lugar dele eu não teria feito pior. Vamos falar sobre um pouco dos pensamentos de Deus? Eu estou refletindo sobre a Bíblia, certo ou não? Sobre a renovação da mente. Meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus são mais elevados. Lembra de Isaías 55? Isaías 55 não está dizendo que Deus está dizendo, olha, eu sou melhor que eu sei, eu penso mais. Sabe como é que começa Isaías 55? Diz assim, ei, venham, todos vocês que estão com sede, vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, comprem vinho, leite sem dinheiro e sem custo. Deus está dizendo, vocês acham que vocês precisam me pagar? Vocês acham que isso eu preciso fazer por merecer? Deixa eu dizer, eu quero dar de graça para você, porque os meus pensamentos são muito mais elevados que os seus. O que eu penso de você é muito mais elevado. Você não entende os meus pensamentos. Você achou que era uma troca, e eu quero te abençoar porque eu sou seu pai, amém? Isso é Isaías 55. Não tenho tempo de ler tudo aqui, não é? Por que gastar o dinheiro daquele que não é pão? Trabalhe no que a satisfaz, escutem-me, como que é bom, a alma de vocês vai se deliciar. Venham a mim para que sua alma viva. Fiz uma aliança eterna com vocês. Você entende? Deus está dizendo, ei, eu não penso que nem você pensa. Você acha que eu estou bravo com você? Você está bravo com você, até entendo, mas eu não. Eu quero restaurar você. Eu quero te dar tudo aquilo que já é seu. E então, pensamentos de paz. Jeremias 29:11, eles estão no cativeiro, eles estão presos lá. Estão lá porque fizeram um monte de coisa errada. Mas Deus fala, sabe o que eu penso do futuro de vocês? Um futuro de paz e não de mal, para dar esperança e o futuro que vocês desejam. Jeremias 29:11 fala, os meus pensamentos são pensamentos de paz. Pensamentos, muitos, Salmo 45. O Salmo 45 diz, Deus, tu nos fizeste muitas maravilhas, teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. Deus tem tantos planos, e Ele tem pensamentos e planos. Então se você fala, Senhor, como é que será que vai dar certo? Eu tenho um plano para dar certo. Você percebe? Porque Ele pensa de maneira diferente. Os pensamentos dele são tremendos, a gente não pensa o pensamento dele. Sabe, Deus não quer só salvar você. Jesus veio para trazer redenção, mas Ele veio para trazer reconciliação, e veio para trazer o quê? Restauração. A restauração é te dar a honra original, não é dar uma consertada na sua vida, não é uma meia boca, não é passar massa. Eu vim para que vocês tenham vida, e uma vida plena que satisfaz. João 10:10. Então Ele está dizendo, eu não vim só salvar você. Tem gente que só quer ser salvo, tá bom, não vou para o inferno. Mas Ele falou, você não quer uma vida melhor? Já? Eu posso te dar. Começa pensando diferente. Então sabe, pensamentos de redenção é o que Deus tem para nós. Mas também pensamentos de reconciliação, para que a gente tenha prazer nos relacionamentos. E pensamentos de restauração, para a gente ter um futuro que vale a pena, o desejo de viver. Amém, irmãos? Você crê nisto ou não? Alguns aqui não estão crendo, alguns aqui estão achando, isso não é para mim, porque a vergonha te faz resistir à verdade.
O maior problema de vencer a vergonha é ela mesma. Porque a vergonha não deixa você admitir que precisa de ajuda. Fala, isso não é para mim. Que bom, pena que a minha irmã não está aqui. Ela devia estar ouvindo tudo isso. Meu Deus, que palavra boa. Você está ouvindo é para você. Porque primeiro foi para mim, né? Vocês entendem, né, irmãos? Eu não fico aqui fazendo estudos para ajudar vocês. Eu preciso buscar a Deus. Somente uma nova maneira de pensar produz uma nova maneira de viver. Já falamos isso. Mas para experimentar esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu tenho que renovar a mente. Que é trocar os pensamentos de vergonha do inimigo pelos pensamentos de Deus. Precisa trocar, despojar, jogar fora as coisas velhas. Como é que faz para renovar a mente de maneira prática? Como é que você renova um guarda-roupa? Continua guardando as coisas velhas? Não. O que você faz com as coisas velhas? Dá. Como é que você renova a decoração de uma casa? Reforma tudo, pinta tudo? Não. A melhor maneira de redecorar uma casa é você falar, isso aqui tudo eu vou dar, vou comprar novo. E no reino de Deus não precisa comprar, Ele já deu tudo. Não é maravilhoso, gente? Ele já deu vestes de justiça, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Ele já deu sabedoria para todas as coisas da vida. Ele já deu graça, Ele deu dons, Ele deu unção, Ele deu esperança, Ele deu tudo. Útil. Confrontar os pensamentos da minha mente com o que Deus pensa. Para renovar a mente, primeiro eu tenho que começar a dizer, isso é de Deus? É meu? É do inimigo? É o que os outros estão falando aí? Por que a gente se importa tanto com os outros falam? É a rede social. E deixando as redes o seguiram, sabe? Tem gente que precisa deixar as redes sociais, seguir Jesus, ficar seguindo pessoa, seguindo gente, seguindo... Para de viver por rede social, gente. Por que tem pessoas que tem que postar toda hora, que tem que parecer, que tem que dar uma imagem, dizer que está bem? Para com essa tronqueira. Você está respondendo a pensamento do inimigo. Você está pegando esse trem e tem que postar tudo. Para! Já está provado. Quem usa menos rede social é mais feliz. Já tem pesquisa. Leia lá, assista aquele filme lá, Dilema das Redes, tem aí em português. Vai ver. Aquilo não é feito para te ajudar, aquilo é feito para arrancar dinheiro, aquilo é feito para ganhar dinheiro, gente. É só para ganhar dinheiro, não tem nada a ver de trazer informação. Só interessa é grana. Este mundo vive em cima da grana, do dinheiro. Não estou interessado em fazer você melhor. Tá bom, é útil, você pode botar uma coisa da igreja, você pode dar um feliz aniversário, usa para isso, mas para quê? Fica disputando a vida e faz vídeo, agora, e quer... Gente, não sou contra a rede social. Eu estou numa empresa que faz rede social para cliente. Tem uma equipe. A gente vende, é legal. Mas peraí, estou falando de pôr a vida lá, você está entendendo? Aquilo é só uma ferramenta. Usa ela para que ela serve. Ela não é a sua vida. Use ela, é útil. Divulgue. Para divulgar, para comunicar, é prático, as pessoas de formação. Mas eu estou falando, vocês entenderam, né, gente? Estou falando da gente ser escravo. A minha vida é a rede. Pensamentos de Deus sempre concordam com a palavra de Deus. Você sabe disso, né? É fácil testar. Pensamentos do inimigo sutilmente levam você a duvidar. Mas foi assim mesmo? Será que Deus disse? Você já sabe que não é de Deus. E os seus pensamentos e os dos outros? Nem sempre estão de acordo com a palavra de Deus. Pode estar, pode não estar. Então faz o teste. Mas aí precisava conhecer a Bíblia. O Espírito Santo que está dentro de você conhece a Bíblia. Ele pode te ensinar tudo. Ajuda muito se você ler a Bíblia, tá? Experimenta começar a ler, porque ajuda muito. Como é bom quando Ele nos lembra. Como é bom. Indo para o fim. A gente precisa escolher os trens. A banda pode subir aqui. Precisamos escolher os trens. Encosta um trem de pensamento e você fala: olha lá e vê o destino. Destino. Festa de aniversário na casa da amiga. Eu vou pegar esse não. Pega o trem e vai lá. Futuro de ódio, porque aquela pessoa te fez mal. Não pega ele não. Você já sabe onde ele vai dar. Vem aquele outro trem.
Dá uma olhadinha naquele site de novo. Aí você começar a dar uma olhadinha naquele site, você vai dar no outro, aí você vai ver aquilo que você já abandonou. Pornografia, tranqueira. Não pega esse trem não. Você sabe onde vai dar. Vem aquele negócio, você viu o que comentou lá? Você tem que responder aquele comentário, aquela fofoca. Aí você fala, não vou responder, eu já sei o que vai dar. Vou postar nada. Amém, irmãos? A Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo. O que o ouvido não ouviu, o que não subiu o coração do homem, Deus vai nos revelar pelo seu Espírito Santo. Amém? Ele quer nos revelar, não está oculto para nós. É que nem quando a gente esconde presente de neto. Sabe como é que esconde presente de neto? Como é que esconde presente de neto e de filho? Você esconde para ele achar ou para ele não achar? Você esconde presente dos filhos assim? Você já escondeu o presente? É que todo mundo ainda não tem filho. Eu escondia para os meus filhos, botava pistas. Pai, tem pistas hoje? Tinha. É a melhor coisa. Por quê? Eles sabiam que iam encontrar. Você entende? Eles sabiam que iam encontrar. E se eles estivessem desviando, eu dizia, está quente, está frio. Deus escondeu para a gente encontrar. Ele quer nos mostrar onde está os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. Só que a gente tem que buscar, né? Se não buscar Deus, se os meus netos não vierem a mim, eles não acham o presente. Se os meus filhos não perguntassem para mim, eles não iam achar. Eles tinham que perguntar para quem? Para o pai. Pai, onde que está? Vou te dar uma pista. Eu tenho o Espírito Santo que me ensina todas as coisas, que me ensina a verdade sobre tudo. Então, irmãos, para renovar a mente é isso mesmo, é o básico. Palavra de Deus todos os dias. Outro dia eu perguntei para uma pessoa passando problemas de pensamento, estresse muito grande. Falou, você lê a Bíblia? Ultimamente eu não tenho conseguido, eu tenho estado tão ruim. Aí o Raoni está aqui gripado, não está. Foi no médico, uma dor de garganta, não pode cantar. Vai no médico, o médico receita para ele uns trecos. Depois de uma semana ele vem aqui, eu não consigo tudo mais. Foi no médico, está tomando os remédios? Não. Mas você continua rouco? Continuo. Deus faz alguma coisa. Tudo falou. Mas cara, por que você não toma remédio? Você tem que admitir que estava doente, né? Às vezes nós somos assim, a gente não admite que precisa. Deus já deu. Então, somente orar, ler a Bíblia, é bom. Quando eu começo a confessar com a boca o que a palavra diz sobre mim, o que a palavra diz sobre a minha família, faz isso qualquer hora do dia. Em vez de assistir aquelas 3 horas de televisão de série, gasta 15 minutos falando quem você é. Anota. A Christine Caine desse livro, ela falou, eu acabei de escrever 85 versículos, copiei para o notebook do que Deus fez na minha vida. Aí você pergunta, mas como assim? Agora você já é livre, você já escreveu livro, você dirige uma organização que protege mulheres do tráfico? Sabe o que ela escreveu? Ela falou, pois é, mas um dia isso me dominou. E eu não vou dar nenhuma chance. Não importa quantos anos você tem. Os trens vão continuar vindo. Você vai simplesmente não pegar. Mas precisa da palavra. É como você comer. Você está vivo hoje para você comer um pouco todos os dias. Não foi porque você comeu um ano atrás e agora vai voltar a comer hoje. Oração, adoração, orar em línguas. Uma vez eu estava tão tenso, não conseguia orar, não conseguia nem saber como orar. Aí o Espírito Santo falou, eu posso orar. Aí deixei orando em línguas. Deixa o Espírito Santo orar através de você. Se você não ora em línguas, é só pedir, Senhor, quero orar em línguas. Ele você vai orar imediatamente. Mas orar em línguas não é para eu ficar falando para você, você não ia entender nada. Orar em línguas é para você falar com Deus. O inimigo não pode te ouvir, só você e Deus ouvem. Poderoso, você sai de uma fé. Adoração. E amigos, né, gente? Precisamos dos amigos de verdade. Não qualquer pessoa, tá? Você precisa de amigos que são amigos de Deus.
Como temos reagido às dores que afligem a nossa família? A gente está se fechando, tratando o cônjuge com silêncio, tratando o cônjuge com rispidez, criticando os outros, vivendo em negação. Não tem, está tudo bem, jogando para baixo do tapete, evitando amizades íntimas. Quando eu pergunto se está tudo bem, você foge. Se uma pessoa convida para você comer, ficar mais perto, putz, fala, não, ele vai perguntar, eu não vou ficar a falar nada. Focando no trabalho e no desempenho, eu vou provar que eu sou bom. Atacando verbalmente as pessoas. Ou se você é jovem, namorando todo mundo, vivendo uma vida porque precisa de aceitação, assistindo TV direto, comendo descontroladamente, gastando descontroladamente. Como é que a gente está tentando resolver a dor? Fazendo competição? Ficando feliz quando outros se dão mal? Irmãos, pessoas machucadas machucam pessoas, é verdade. Mas pessoas ajudadas ajudam pessoas. Diz a Cristiane no livro dela. Pessoas feridas ferem pessoas, é verdade. Mas pessoas curadas ajudam a curar outras pessoas. É isso que Deus quer que a gente seja, amém? Ele já deu esse poder. Pessoas destruídas destroem pessoas, mas pessoas restauradas restauram pessoas. Pessoas presas prendem pessoas, mas pessoas libertas levam outros à liberdade. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros. E orem uns pelos outros para serem curados. Está lá. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Converse com uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, que se importa com você. Certas coisas confesso para minha esposa. Ela é minha amiga, ela entende. Quando a sua esposa ou seu marido não é seu melhor amigo, tem um problema. Põe isso na prioridade. Então a gente precisa falar, porque não se trata de fazermos mais para Deus, mas sim de permitir Ele fazer mais em nós. É tão legal isso, né, gente? Às vezes eu já ouvi uma pessoa dizer, eu queria fazer mais para Deus, eu queria fazer mais para Deus. Deus falando comigo, precisa deixar eu fazer algo nela. Quando eu fizer algo nela, vai perder esse problema. Somente quando Deus faz mais por nós, é que Ele pode fazer mais através de nós. Jesus chamou a gente para ter comunhão com Ele, não é para trabalhar para Ele. Nós somos os filhos. A minha graça te basta, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos ficar de pé, irmãos. E vamos praticar. Vamos praticar. Aquilo que não revelamos não pode ser. Eu não sei o que esse slide passou aqui. Aquilo que não revelamos não pode ser curado. Deixa eu dizer, você não tem que revelar para qualquer pessoa, qualquer lugar, tá certo? Certos problemas, eles demoram um tempo mais para serem tratados. Mas se você não estiver disposto a revelar para Deus e para uma pessoa que você ama, que se importa com você, alguém cristão, a chance de você pegar esse trem é muito grande. Então nós precisamos revelar. Quando a gente traz a luz, aquilo perde o poder sobre nós. Quando você traz para a luz, morre, porque o pecado morre na luz, a mentira morre na luz, as acusações do inimigo morrem na luz, as trevas se dissipam na luz. Se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas se não andarmos na luz, não temos comunhão, o relacionamento quebra. E o sangue de Jesus, seu Filho, não pode nos purificar. É uma escolha nossa. É uma escolha porque nós somos livres em Cristo Jesus. Muito bom, Espírito Santo. Vamos cantar. Coloca a mão no seu coração e fala com Deus aí. Mais uma vez. A chave para ter uma vida abundante está nas nossas mãos. Só um nome há
O nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus. Todas as nações vão declarar. Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo o poder. O nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tens em seu nome. O inferno treme em seu nome. Os coxos andam e em seu nome os cegos veem e em seu nome os mortos vivem. Oh, Jesus, vá falando com o Senhor agora. Fala para Ele: Senhor, diga: eu reconheço que eu preciso de ajuda nesta área, então eu agora me entrego a Ti. Oh, Senhor, não quero mais deixar esses pensamentos. Hoje tem pessoas que têm que fazer escolhas de sair de prisões de pensamentos que estão trazendo prisão para você, e você tem entrado neles, pegado esses trens, pensamentos confusos. Mas o Senhor está dizendo: hoje você pode escolher. Escolha os meus pensamentos a seu respeito. Escolha os meus pensamentos. Escolha sair da situação de vergonhas, disso que está te oprimindo. Eu tenho liberdade. Pegue esses pensamentos e leve-os cativos, como diz a palavra, porque as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus, para anular sofismas, para anular mentiras sofisticadas, destruindo raciocínios falsos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Levanta o cativo todo pensamento em obediência a Cristo. Pega esse pensamento que tem pensado somente, fala: hoje eu levo você cativo diante dos pés do Senhor Jesus, e digo: são os pensamentos dele que são maiores do que você. Você não me domina mais. Eu levo aos pés de Jesus esse pensamento. Eu disse: Senhor, não vou embarcar mais neles, porque isso não é a verdade. Eu tenho sentido como se fosse verdade, eu tenho aceitado como se fosse verdade, mas é mentira. Meus pensamentos não são esses, são os teus pensamentos. Diga isso com a sua voz. Diga você pessoalmente. Você pode falar: aí o Senhor está ouvindo falar esses pensamentos, sim, que eu identifiquei hoje. Eu sei que eles não pertencem a mim. Não pertencem a mim. Não pertencem. Eles são pensamentos de mentira, pensamentos que não vão chegar a lugar nenhum. Eu reconheço que eu preciso mudar, e hoje eu troco esses pensamentos. Eu jogo fora as coisas do velho homem. Eu já tenho uma nova natureza, eu tenho um novo coração. Diga isso: eu tenho uma nova mente. Mas eu estava andando com essas coisas velhas, esses trapos velhos, esses pensamentos velhos, e eu jogo fora agora. Diga isso: eu jogo fora agora. Eu me despojo deles. Eu não vou entrar mais nesses trens, nesses pensamentos. Não entro mais. Eu vou andar na Tua palavra, eu vou andar na Tua presença. Obrigado, Pai, obrigado. Receba a maior graça hoje. Hoje mais um ponto de vitória na sua vida. Certas coisas Deus nos liberta imediatamente, certas coisas Ele começa a nos dar autoridade, e você vai vencer a cada dia mais. Senhor, eu peço: prepara pessoas, amigos de verdade para esses que estão orando. Aqueles que sentem que não pode confiar em ninguém, aqueles que se sentem isolados, Senhor, não têm amigos. Às vezes são líderes, às vezes são pastores, às vezes, Senhor, são pessoas que chegaram
recentemente, mas estão tão feridas por amizades que destruíram. Senhor, Tu és plenamente confiável. Nossa comunidade tem gente confiável. Não é perfeito, Senhor, mas nós queremos ver a restauração completa. Levanta amigos, Senhor, levanta amigos para estas pessoas. Levanta amigos, levanta amigas, Pai, porque nós queremos ser esta igreja de amigos que o Senhor nos criou para ser. Pai amado, traz alegria, traz libertação, traz graça. Receba isso, diga: eu recebo. E se você não tem amigos, fala: Senhor, eu preciso de amigos, prepara para mim, Senhor, de verdade. E eu não vou mais, diga: eu não vou mais aceitar qualquer pensamento. Eu vou testar com a Tua palavra. Eu vou testar com a Tua palavra. Não vou aceitar mais qualquer pensamento, porque o Teu futuro para mim é de paz. Em nome de Jesus. Pra curar, libertar, poder em Seu nome, Jesus. Pra curar, libertar. Declare isso: há poder em Seu nome, Jesus. Pra curar, libertar. Eu me aproprio dele, este poder para a minha vida. Pra curar, libertar. Há poder em Seu nome, Jesus. Pra curar, libertar. Há poder em Seu nome, Jesus. Pra curar, libertar. Há poder em Seu nome, Jesus. Pra curar, libertar. Há poder em Seu nome, Jesus. Pra curar, libertar. Há poder em Seu nome, Jesus. Em Seu nome, o inferno treme. Em Seu nome, os coxos andam. Em Seu nome, os cegos veem. Em Seu nome, os mortos vivem. Nós declaramos vida, vida abundante, a vida abundante que o Senhor sempre quis nos dar. É ela que é o nosso futuro, e nós descansamos em Ti, Senhor.